Olá, professor Enki aqui em mais um vídeo da coluna Yoga Bhavani. E o tema de hoje é: o mundo está na sua mente? Eu trouxe esse tema porque ele é de um dos sábios que eu mais gosto da tradição espiritual indiana. É um sábio chamado Vasishtha. Esse sábio ele foi o mestre espiritual de um avatar indiano chamado Rama, que viveu uns 2.000, 3.000 anos antes de Krishna, ou seja, é antigo pra caramba, mais ou menos, sei lá, uns 6, 7 mil anos antes de Cristo. Então, o Vasishtha, ele foi, na mitologia indiana, chamado pelo Shiva, que é uma das deidades superiores, né? Representa o Mahadeva, o grande Deus, né? Ele foi chamado pelo Shiva de o grande guru, o principal guru, o maior guru. O melhor professor que a gente poderia ter. Então, esse é Vasishtha. Vasishtha, ele era um sábio muito simples, vivia com a sua esposa Arundhati nas florestas e era extremamente sábio. Muitas vezes, ele entrava em processos de meditação por anos, né? Se a gente for levar em conta os textos indianos, por alguns milênios, talvez. Ficava 1000 anos meditando. Era mais ou menos assim que ele se portava. E ele deixou um monte de ensinamentos profundos que são a base da maioria daquilo que a gente chama de filosofia indiana, como Yoga, Vedanta. São ensinamentos muito profundos. E o mundo está na sua mente? É um dos questionamentos que ele mesmo se fez depois de uma experiência espiritual que ele teve. Depois que ele ensinou o Avatar Rama, ele resolveu entrar num período de autoestudo, né? Ele já era sábio pra caramba e resolveu entrar num período de autoestudo. Então e isso está escrito num dos textos chamado Yoga Vasishtha, que compila os ensinamentos dele, um texto milenar também, tá? Não é uma invenção minha agora aqui. Vasishtha então resolve sair do nosso planeta. Conta-se, no texto não se diz se em corpo ou fora do corpo, mas conta-se que ele sai do planeta e vai para uma região para fora do sistema solar, onde é o que a gente chamaria de espaço profundo, onde não tem estrelas, não tem nada ao redor. Você só observa lá ao longe uma claridade aqui, acolá, e ele foi meditar naquele lugar. E aí ele ficou meditando durante muito tempo ali, até que ele sentiu uma perturbação, algo chegando perto dele. Ele abre os olhos e vê uma moça chegando perto dele. E aí, ele fica, caramba, mas até aqui alguém me achou? Até aqui alguém vem querer me encher o saco, né? E aí a menina chega, Vasishtha, sabe o que é? Eu vim aqui porque você precisa conversar com meu pai, você precisa conversar com meu pai. E calma, garota, calma, o que você está querendo? Né? Não, eu quero casar e meu pai não quer deixar eu casar. Ele fala, poxa, mas eu estou aqui no meio do espaço e alguém vem com uma questão tão trivial. Mas ele não explodiu com a menina, não mandou ela catar coquinho. Falou, tudo bem, vai, chama o seu pai. E aí o pai chega e fala, olha, ela quer casar, eu estou falando para ela que é melhor não, né? Daí o Vasishtha pergunta, mas por que o senhor não quer que ela casa? E esse cara olha para um ponto, aponta para o Vasishtha e fala, tá vendo aquele ponto ali, aquela luzinha que você está vendo? Então, é uma galáxia. Eu sou aquela galáxia e ela é uma estrela dessa galáxia. Em 7 dias nós vamos explodir. A gente vai deixar de existir. E eu estou pedindo a ela que tenha discernimento e passe esse período que lhe resta em meditação para realizar o divino, realizar a unidade dela com o divino. De pronto o Vasishtha fala, seu pai tem razão, você não precisa casar, você tem que realizar o Brahman, você tem que sentir Deus dentro de você. A menina fica enfurecida, olha para os dois e fala, vocês são os dois sacanas. Vocês são 2 filhas da mãe, porque você é casado e você é casado. Vocês já passaram por essa experiência. Como é que você pode dizer que essa experiência, para mim, não é importante, sendo que vocês estão plenos nela? Imediatamente o Vasishtha toma um susto,
coça a cabeça e fala, deixa ela casar. E assim que a menina, né, que os dois saem, Vasishtha retorna, vai retornando para cá e no meio do caminho ele começa a pensar, peraí, quem garante que essa experiência que eu tive foi real? Quem garante que ela não foi um produto da minha mente? E ele volta a questionar a validade de todos os ensinamentos que ele tinha propagado até então. E aí quando ele chega aqui no planeta, convicto de que a mente pode gerar experiências dúbias, experiências muitas vezes que são contraditórias, e dá a essas experiências o mesmo peso de verdade, ele reformula todos os ensinamentos dele, chama as pessoas com que ele tinha ensinado e passa esses ensinamentos de uma forma mais de acordo com a nova coerência que ele tinha estabelecido. Vasishtha, então, ele tinha percebido que a mente tem o potencial, como eu já disse, de trazer concretude, realidade para duas coisas opostas. Que se a gente utiliza a mente como base de experiência, a gente nunca vai ter certeza. Sempre vai ser possível alguma outra coisa, mesmo que essa coisa seja oposta, seja contraditória a alguma outra. Então, ele cria um sistema de filosofia e que vai explicando aos seus discípulos o porquê dessa mente ser a criadora das experiências que a gente tem. Ele começa a dizer, olha, aquilo que você tem chamado de realidade, Rama, não é a parede em si, não é o teto dessa cabana. O teto e a parede da cabana existem, mas o que você chama de realidade é o valor que você está atribuindo a isso. Então, o valor que você coloca, a relação que você construiu com o teto ou a parede é que faz com que você chame uma coisa de real. Então ele começa a dizer, o que traz utilidade a, por exemplo, um espaço, não são as paredes, mas é o próprio vazio. É isso que faz com que a gente chame uma coisa de casa, não são as paredes. É a maneira como a gente se relaciona. E ele começa a pontuar várias outras coisas da nossa experiência prática do dia a dia. Você, ele dizia ao Rama, projeta um caldo emocional, um corpo de emoções por sobre os objetos. E é isso que você atribui realidade, não um objeto em si. Então, a sua realidade, ela é pessoal, ela não é universal. Você vive num mundo que é só seu. A primeira coisa que você precisa fazer é se libertar desse mundo fantasioso que você criou, que é construído com base nessas projeções emocionais. Ou seja, eu e vocês agimos da mesma maneira que esse avatar Rama, construindo uma realidade baseada nas nossas relações de gosto ou desgosto, falando de maneira simplista. Então, o que para alguma pessoa é real é aquilo que é construído de acordo com a relação dela com o ambiente, com o contexto. Por exemplo, uma pessoa que não tem cama, ao observar o sofá, ela não vai se limitar ao conceito de que sofá é para se sentar. Ela vai associar o sofá como uma cama. A pessoa que tem a cama não vai observar o sofá da mesma forma, vai observar o sofá como um objeto para você sentar, deitar ocasionalmente para um relaxar, mas nunca para dormir, não como uma cama. Entendem onde eu quero chegar? É esse o ponto que o Vasishtha coloca como o mundo está na sua mente, ou seja, a sua realidade ela é pessoal. Nós compartilhamos os objetos, mas enxergamos aquilo que as nossas necessidades emocionais nos permite enxergar. Então, se você tiver dúvida ou quiser aprofundar um pouquinho esse bate-papo, escreve aí no comentário do vídeo ou mande uma mensagem para mim no Face, acesse o meu site www.yogabhavani.com.br. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui da coluna Yoga Bhavani. Até o próximo. Carinho, silêncio e presença. Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sadavasantam Hidrayara Vinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami.